Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui, graças a Deus. Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal. Quem quiser se inscrever também, você pode se inscrever lá. Também pode dar o seu gostei, não gostei, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar 2 Samuel, capítulo 13, verso do 11 ao 15. Diz assim: Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, ele dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu do que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Aminon, levante-te e vá embora. Bom, essa passagem é dos temas que nós vamos começar a trabalhar também mais aqui, em algumas outras oportunidades também vou falar sobre a família de Davi, né? E essa situação conta a história de Aminon e Tamar. Aminon e Tamar eram meio-irmãos, porque eram filhos de Davi, né, com mães diferentes, né? E conta a história, né, que, aliás, essa história é a história de um estupro incestuoso e maquiavélico de Aminon, né? Então, assim, ele sentiu um desejo incontrolável, um desejo sexual incontrolável pela meia-irmã, que era Tamar, né? E o que aconteceu? Essa coisa começou a ficar mais forte, e ele começou a sofrer, né, por causa disso, porque queria, de qualquer forma, de qualquer jeito, ter relações com a meia-irmã. E o que aconteceu? Um dos amigos que ele tinha, Jonadab, deu um conselho para ele, né, de ele fingir que está doente, e nessa hora falar ao pai para que Tamar viesse cuidar dele, e ele, sendo assim, tinha a oportunidade de praticar o estupro. E assim foi que ocorreu, né? Ele fingiu estar doente, né? Pediu a seu pai para que seu pai pudesse trazer Tamar para que Tamar cuidasse dele. Seu pai, sem saber dessa trama, sem ter a mínima noção disso, né? Liberou Tamar para que ele pudesse cuidar do seu meio-irmão. E aí, numa dessas situações, que é a cena que eu li agora, no capítulo 13, de 11 a 15, é o momento em que ele manda que todos ao redor saiam, fique só ele e sua meia-irmã Tamar. E aí o que acontece? Ele acaba, né, tendo relações com ela forçado, né, e estuprou a sua meia-irmã, né? Então, assim, depois que ele estupra a irmã, ele sente uma aversão, um ódio muito grande por ela, né, uma repulsa por ela muito grande, e manda ela embora, né? Então, toda essa trama tem umas consequências bem desagradáveis, né? E também a gente pode tirar algumas lições disso, né? É importante lembrar que Levítico capítulo 18, o verso 11 e o verso 29, eles falam sobre a questão de não ter relações, né? Irmão com irmã, né? A esposa do teu filho, a filha da esposa, da esposa do marido e tal, do pai, né? E tal. E no final, no 29, ele diz que quem pratica tais atos assim é digno de morte, né? Então, Levítico traz
o ato de quem pratica e a sentença, que é a morte. Então, assim, o que é importante a gente fazer, né? Lembrar disso. Davi, ele tinha várias, né? Ele praticava a poligamia, tinha várias mulheres. Ao total de 7 a 8 mulheres ele tinha, né? E dessas relações, dessas mulheres, foram gerados 20 filhos. Davi teve 20 filhos, né? E aí o que acontece? Você imagina uma família com 20 filhos, né? Oito esposas e o tipo de processo intrafamiliar que existe, né? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber, por exemplo, uma mãe, né, dando conselho para seus filhos muito diferente da outra mãe, que é diferente da outra mãe. Por quê? Porque Davi tinha mulheres até que eram de outros países, né? Que não eram de Israel. E aí tem crenças, tem valores, tem a forma de educar, tem como passar a transmissão de informações, né? De pais para filho. Então, cada uma vai procurar alimentar seus filhos, né? Nessa questão mais educativa, da sua forma, do seu jeito, do seu aprendizado. Então, vai haver um verdadeiro, nessa situação, né, é tendencioso para um padrão meio que disfuncional, porque a gente não vê Davi atuando diretamente quando deve atuar, nas situações que deve atuar e tal, tal. E aí essas situações de meio-irmãos morando juntos, né, e tal, não diga que isso não possa acontecer e não seja saudável, não é isso que eu quero dizer. É que nessa situação propiciou para Aminon uma oportunidade, né? Ele viu a sua meia-irmã, sentiu desejo sexual por ela, né? Ao ponto de ficar extremamente triste porque queria ter relação sexual com a irmã de qualquer forma, né? Até que ele consumou o ato praticando estupro incestuoso, né? Esse estupro, ele tramou tudo e aconteceu. Então, assim, o que é importante a gente perceber nessa história, né? Primeiro, a questão de Davi, né? Davi, ele não mostra para os filhos, na condição de pai, ele não ajuda, ele não expõe essas fragilidades que ele mesmo passou, ele mesmo teve, ele mesmo cometeu. Por exemplo, quando Davi estava no seu palácio, ele viu Batseba ali tomando banho, né, na sua casa e tal. E aí mandou buscar essa mulher, que não era sua esposa, que era a esposa de um outro homem. E aí o que aconteceu? Ele teve relações com ela, acabou, né, tendo relações com a moça, casada, e aí depois, né, para tentar amenizar a situação, mandou matar o Urias, que era o esposo dela, né, para que ele pudesse ficar com a mulher. Então você vê já uma situação, toda uma cena se levantando aí, né? E aí a Minon vai praticamente agir de uma forma bem peculiar, essa primeira cena, né? Então, assim, ele não dialoga com os filhos sobre a sua própria fragilidade, né? Dando a entender aos filhos que não reproduzam a mesma coisa. Como se fosse assim, olha, eu já tive experiências assim, meus filhos não façam assim, meus filhos não se portem dessa forma, porque eu já tive experiências assim, já sei como é a vida, né? Eu posso dizer isso para vocês porque eu vivi isso na pele, né? Então, fujam disso, né? Saiam de próximo disso, aprendam que isso não é bom e tal. Então, conversar com os filhos sobre esses padrões disfuncionais, né? Para quê? Para não deixar que isso aconteça na família. Então, assim,
Ele passou por situações, se arrependeu, Deus perdoou, foi trabalhado, tal, tal, mas também tinha que estar nessa situação aí de ter essa comunicação com os filhos, né? Aí o valor que se dá aos pais conversarem com os filhos, dialogarem com os filhos sobre situações, sobre exemplos, né? Ou seus, ou de alguma outra situação, para quê? Para comunicar algo, né? Para comunicar algo que está disfuncional e para prevenir que seus filhos não possam agir dessa forma, né? Uma outra coisa interessante é que fala que o Aminon, depois que ele teve, que ele estuprou a sua meia-irmã, né, o estupro incestuoso, ele teve repulsa, ele odiou, teve ojeriza a menina, ele não queria ver a menina de jeito nenhum, ele disse, vai embora daqui que eu não quero te ver. Então, assim, o que que isso fala? Isso fala de uma perversão, ele foi perverso, né? Unicamente perverso. Então ele foi tendencioso para uma relação unicamente biológica, alcançar o prazer sexual e pronto. Ter o outro como um objeto, né? Então mostra esse Aminon como uma pessoa sexualmente egoísta, porque ele quis só para si, ele quis buscar o prazer só para si, não pensou no outro, quem era o outro, se o que que é e nada, desprezou isso, né? Então isso não é uma relação, né? Isso está mais para uma perversão, tá? Então assim, nesse sentido da questão da biologia, do sexo, né? Não é que seja errado, não estou colocando isso, né? O sexo é uma necessidade, tal. Mas assim, a forma como ele faz, né? Ele diz que ele sempre queria essa coisa, quando esse desejo sempre vai buscar algo mais, sempre vai alimentar algo para si, né? E assim, depois vem aquela sensação de frustração, de ter alcançado o que desejava, né? E aí vem a consequência, a repulsa. Eu não quero mais, eu quero outra, eu quero mais, eu quero de outra forma, eu vou tentar com uma outra pessoa, né? Essa já me satisfez, eu não desejo mais. Então traz essa coisa desse egoísmo na função sexual, né? Nessa coisa biológica, né? Que eu só quero me satisfazer, não quero saber quem é, se não for com esse vai ser com aquela, se não for com aquela vai ser com aquela, então fica procurando, é? Então a gente começa a ver o seguinte, Aminon, ele vai para essa tendência completamente do desejo, né, da perversão, de procurar para si o prazer, de procurar, de ser egoísta com essa troca, né, porque fala de uma troca também, né, então ele não, ele simplesmente tenta satisfazer seus próprios desejos, né? E aí a gente tem um retrato de uma sociedade também, né? Algumas pessoas que só procuram a satisfação, a questão sexual, a questão de se satisfazer em detrimento do outro, né? Trazer algo para si sem a importância do outro na sua vida, né? Mas também tem aquele outro lado, né, que é a questão da relação, né? Na relação a gente se vê que envolve ternura, a relação envolve carinho, envolve acolhimento, envolve que os dois sejam satisfeitos nessa relação. Para quê? Para que a relação seja uma relação de igualdade, uma relação parelha, uma relação onde os dois possam contribuir para que isso aconteça, não nesse sentido perverso. Então, a gente vê esse quadro, né, tanto negativo de uma sociedade que nós vivemos que está em busca disso, né? Se satisfazer, aí passa, vai para outro, vai para outro, vai para outro, mas tem a situação, né, que a orientação, a Bíblia diz assim, fala no livro de Cantares, né, quando ele diz assim, no capítulo 6 de Cantares 6:3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então mostra essa cumplicidade, mostra essa coisa de estar junto, de se satisfazer junto. Amém, meus irmãos? Eu vou estar retornando com outros temas nessa ênfase da família de Davi, e nós vamos estar em outras mensagens
partilhando disso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.